o módulo de número 13. Hoje eu irei abordar para vocês como é que a gente realiza o levantamento de um transformador parecido com esse aqui, tá? Um transformador voltado para um cliente individual. Exemplo, eu vou fazer o levantamento das cargas do meu estabelecimento e eu vou verificar que, de acordo com a norma, de acordo com a especificação, eu vou precisar realizar o cálculo para definir qual tipo de transformador com relação à potência. Eu vou utilizar um transformadorzinho parecido com esse, tá? Existe um procedimento, a própria norma, ela especifica, ela faz um detalhamento passo a passo, como é que a gente realiza o levantamento, existem algumas tabelas. Eu já tenho aqui uma questão pronta, eu vou mostrar para vocês qual é o procedimento para realizar esse cálculo, tá bom? Ninguém vai fazer cálculo aqui, aliás, vocês podem até fazer, que é para vocês aprenderem como é que realiza o procedimento, mas, de certa forma, até que não precisa copiar, porque provavelmente esse assunto será uma das questões do questionário, ou então será o único assunto do questionário, tá? Porque existe um conjunto de tabelas que eu vou ter que disponibilizar para vocês, para que vocês consigam realizar o levantamento transformador. Então, sem a tabela, é difícil que vocês consigam fazer isso, tá bom? Essas tabelas eu vou extrair da própria norma da Enel, tá? Eu vou extrair uma partezinha da especificação técnica 126, que fala sobre o fator de demanda de ar-condicionado, tá? Eu vou explicar durante a aula aí. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, a qualquer momento vocês podem me perguntar. Vamos lá. Quando é realizado o levantamento de toda a potência instalada no setor industrial, verifica-se a potência instalada. Então, a potência instalada é a soma de todas as potências, tá? Existentes nessa fábrica, nessa indústria, ou seja, nesse setor de cargas ou setor industrial, como queiram falar. Essa potência instalada, ela vai ter que ser acompanhada, logicamente, por um técnico, que ele vai verificar a potência de todos os motores, no caso de uma indústria, iluminação, ar-condicionado, certo? No caso de um shopping, por exemplo, se tem elevador, quantos elevadores são, qual a potência do elevador, escada rolante, qual a potência, ou seja, tudo que demandar energia elétrica, eu vou ter que fazer esse acompanhamento para fazer o levantamento da potência instalada, para ver se a partir do valor dessa potência instalada, se tem necessidade ou se não tem necessidade de utilizar um transformador, tá? Como esse. Bom, no nosso caso, no estado do Ceará, a concessionária responsável pelo setor de distribuição é a Enel, mas é assim, cada concessionária para cada estado tem o seu procedimento. Esse seu procedimento, com certeza, ele é bem projetado, ele é acompanhado, tem norma, toda concessionária, por exemplo, a Enel, ela também trabalha no Rio de Janeiro, trabalha em São Paulo, trabalha em Goiás, eu tenho a Coelba na Bahia, eu tenho a Coser no Rio Grande do Norte, eu tenho a Celp em Pernambuco, então, cada concessionária tem a sua norma referente, tá? Que é praticamente igual, muda pouca coisa, praticamente, mas é dado o procedimento para fazer a verificação da potência nominal do transformador que eu vou utilizar, tá bom? Como nós estamos no estado do Ceará, eu vou falar da especificação técnica número 125, e essa especificação técnica ela vai realizar todo o procedimento para que você consiga determinar qual transformador que irá utilizar. Um exemplo, eu fiz o levantamento, eu verifiquei uma potência X, tá? Aí eu vou verificar, de acordo com esse valor de demanda total que eu encontrei, qual é o valor de potência instalada que eu devo utilizar. Bom, eu já tenho valores comerciais, eu vou encontrar valores comerciais para transformadores, tá bom? Eu vou mostrar para vocês também as potências e a gente vai ver que não é difícil, basta que a gente consiga seguir o roteiro. Bom, mas antes que eu fale do levantamento transformador, verifiquemos os critérios para a possível instalação de um transformador exclusivo do cliente. Veja que quando eu vou fazer o levantamento, esse transformador vai ser meu. Então, eu vou ser o dono desse transformador. Vai ser um transformador único, exclusivo, só para mim. A ideia desse levantamento transformador é isso. Mas,
Pode haver situações onde eu vou ter uma alimentação trifásica, mas não vou ter esse transformador sendo meu. Vai ser da concessionária, que irá me disponibilizar as tensões, certo? Bom, a especificação técnica 124, que é antecedendo essa norma, nós tínhamos a NT 001, da Coelce, né? Hoje é a especificação técnica 124/2019, que foi o último ano de revisão. Limite de fornecimento. A carga instalada máxima por unidade consumidora conectada à rede aérea de baixa tensão é de 75 kW e a carga instalada máxima por unidade conectada à rede subterrânea é de 100 kW. Como nós sabemos que, vamos colocar aqui, 80%, 90% de toda energia que é consumida, que é transmitida, que é distribuída, são praticamente todas via rede aérea, né? Rede subterrânea nós temos pontos específicos, ou seja, pontos, eu acho que eu até comentei com vocês, ali na Monsenhor Tabosa tem um trechozinho, tal, alguns trechos em alguns municípios do nosso estado, então assim, são pontos, tá? Você conta a dedo. Mas, em sua maioria, o que eu tenho? Eu tenho rede de transmissão via rede aérea. Bom, para que eu diga que uma ligação a ser utilizada vai ser uma ligação monofásica, eu vou ter a unidade consumidora, ou seja, a parte consumidora, que vai ser conectada a uma rede aérea, vai ter uma carga instalada com limite de 10 kW. E caso seja subterrânea, tá? Seja 15 kW. Então, vamos considerar rede aérea, que é o que tem em sua maioria. Então, assim, quando eu tenho a minha potência instalada até o valor de 10 kW, então o fornecimento vai ser dado via monofásico, através de uma fase e através de um neutro, totalizando uma tensão de 220 volts, né? Caso essa potência ultrapasse esses 10 kW, então eu vou ter uma ligação bifásica. As unidades consumidoras com rede aérea de baixa tensão passou de 10 kW, chegando até o limite de 20 kW, sendo para a rede aérea ou 30 para a subterrânea, o atendimento vai ser através da ligação bifásica. Na ligação bifásica eu vou ter duas fases, né, dois condutores de fase e um neutro. A tensão de linha, que é a tensão entre duas fases, será de 380 volts. Tá? Veja que não é obrigado eu ter um circuito trifásico para ter 380 volts. Basta que eu tenha, no caso, duas fases. Tá? E outra coisa, não quer dizer que eu vá utilizar um aparelho que seja bifásico. Tá? A questão de uma ligação bifásica é que eu vou ter disponível, ao invés de uma fase, eu vou ter duas fases. Essas duas fases elas vão ser distribuídas, tá? Num quadro de distribuição, no qual eu vou ter vários disjuntores monopolares que irão comandar circuitos separados. Tá bom? Já quando a necessidade de uma ligação trifásica é quando essa carga instalada, essa potência, ela ultrapassa os 20 kW. Então, passou de 20 kW, já parte para uma ligação trifásica. As unidades consumidoras conectadas à rede aérea com a carga instalada até 75 kW, então veja que até 10 kW eu tenho um fornecimento monofásico, até 20 kW eu tenho um fornecimento bifásico e até os 75 kW eu tenho um fornecimento sendo trifásico, tá certo? As unidades consumidoras conectadas à rede subterrânea com carga instalada até o limite de 100 kW, certo? Sendo assim, como a ligação é trifásica, uma ligação trifásica eu vou ter três fases e um neutro, sendo que a tensão de linha é os 380, que a tensão de linha, meus amigos, são a tensão entre duas fases. Vou pegar o multímetro, vou realizar a medição ali entre duas fases, eu tenho 380. Só que agora eu vou ter três fases, e o que quer dizer? Que ou eu posso ter um conjunto de máquinas trifásicas nesse local, motores trifásicos, algum conjunto trifásico, ou às vezes até eu não tenho. Eu tenho uma quantidade imensa de cargas monofásicas, eu vou receber um disjuntor tripolar, que vai receber essas três fases vinda do medidor, e essas três fases, através de um sistema de barramento, eu vou distribuir entre vários disjuntores monopolares, e para cada disjuntor monopolar, eu vou ter um circuito direcionado, tá bom?
Então, não é porque eu tenho uma ligação trifásica que eu vou ter máquina trifásica. Às vezes eu não tenho, às vezes eu só tenho uma quantidade de densidade de carga muito grande. Tá? E como a concessionária diz que até o 75, né? Passou de 20 até o 75, eu vou ter uma ligação trifásica, tá bom? Agora é o seguinte, quando eu ultrapasso esses 75 kW, vai continuar trifásico? Com certeza vai continuar trifásico. Só que, vamos lá, ultrapassou os 75 kW. Aí sim, como sendo dono da fábrica ou da indústria, eu vou recorrer essa especificação da Enel, especificação técnica 125, onde nessa especificação vai ser realizado o levantamento de um transformador que vai ser exclusivo do cliente. Então, assim, até os 75 kW, eu vou receber a conexão trifásica da concessionária. Só que essas 3 fases de unidade que eu estou recebendo é de um transformador da concessionária que fica do lado externo. Então, é aquele transformador que fica lá fora. Veja que aquele transformador que a gente encontra na rua, ele entra 3 fases, né? E sai 3 fases e um neutro, né? Que é o circuito secundário. Então, o que vai acontecer? Digamos que eu tenho uma fábrica. O valor da minha potência instalada não chegou ainda, não passou de 75. Então, a concessionária vai disponibilizar as 3 fases para mim e o neutro. Por exemplo, o que acontece, por exemplo, na unidade do Bandeira, lá na escola Bandeira? Lá, nós recebemos alimentação trifásica. Só que a alimentação que nós recebemos trifásica são 3 fases e o neutro, oriundos do transformador, ou seja, da linha da concessionária. Não é um transformador único. Inclusive, nós tínhamos um projeto futuramente de colocar um transformador só para a escola. Devido a essa questão da densidade de carga, né? No momento que vai ter aula de comandos e vai ter aula de máquina, muito motor entra em funcionamento, ar-condicionado, essas coisas, tudo demanda carga. Tá bom? Então, passou de 75 kW, eu recorro à especificação técnica 125 da Enel, onde eu vou fazer o levantamento de um transformador. A especificação técnica 125 de 2019 é aplicável a instalações novas, ou seja, vou começar tudo do zero, não tem nada. A construção civil está sendo feita, realizei todo o procedimento pronto. Eu vou verificar quais são as máquinas que irão entrar em atuação nesse local, quais são as cargas, levantamento de iluminação, levantamento de tomadas, se eu tenho algum aparelho de aquecimento, tudo que for de carga, seja ela presumível ou não. Sendo novas, sendo reformas, ou se eu desejo, de certa forma, ampliar alguma unidade, como, por exemplo, já fui solicitado para realizar trabalho de consultoria em uma fábrica, no Eusébio, que pretendia fazer uma ampliação de sua carga e queria saber se o transformador de lá conseguia aguentar o tranco. Então, a gente recorre à especificação técnica para seguir todo o roteiro. Quer tais instalações sejam provisórias, o que quer dizer que o camarada ele fez a instalação ali só por um tempo, por um momento, públicas ou particulares, quer sejam de consumidores cativos ou consumidores especiais. Será então fornecida a energia elétrica em tensão primária de distribuição. Então, o que a concessionária vai oferecer para você? Os 13,8 kV, que vai chegar até o transformador que você escolheu, mediante a carga que você realizou o levantamento. Bom, o projetista deve apresentar um memorial descritivo e demonstrativo de cálculo da demanda máxima presumível da instalação. Como sugestão, olha aqui, como sugestão, a Enel apresenta a metodologia seguinte, podendo, no entanto, o interessado recorrer a outra forma de cálculo, desde que devidamente demonstrada e justificada. Bom, aparentemente, a gente enxerga com certo cuidado, né? Esse cálculo da demanda. Mas esse cálculo, pessoal, é um cálculo muito simples, mesmo porque todo o detalhamento que tem lá na especificação é repassado. Tudo, toda a informação. Um exemplo, eu coloquei essas letras aqui de outra cor, porque nós vamos aprender a saber de onde é que a gente tira informações através dessa letra. Oi, alguém falou? Essa equaçãozinha aí a gente já fez, eu tô enganado. A gente já fez já um exercício que
que tem isso aí. O A tem uma, tem, o A é uma quantia, o B Não, é outra quantia. pronto, vocês tiveram subestação? Foi, Pronto, mas foi, não entendi, eu não foi a matéria entendi. atrás dessa. Aham, eu entendi. Mas é Professor, assim, oi, professor, diga lá, amigo. eu sou da turma Aqua 1210 e a Ah, gente teve isso daí no instalações elétricas. Mas vale a certo. pena a gente rever, entendeu? Não, Com tranquilo. certeza. Não, tranquilo. Vale a pena a gente rever. Olha, eu tô passando aqui, pessoal, porque eu tô cumprindo a ementa da disciplina, entendeu? Como a Não, disciplina, tá show, professor. certo? Como a ementa ela pede para que a gente fale, então, assim, eu estou passando o conteúdo de acordo com a ementa para não fugir ao assunto, né? É como Não, com certeza, é muito interessante ele. É como vou muito dar interessante. Só tô dizendo que vai ser um pouco mais simples da gente entender, que a gente já melhor passou. ainda, exato, não, com certeza, melhor ainda. Assim, vai ser mais tranquilo para vocês, para quem já viram, né? Porque assim, pessoal, esse assunto a gente tem como ver ela para a disciplina de subestação e para a disciplina de GTDE, tá? Esse assunto de levantamento de transformador. Para quem já viu em subestação, tá? Vai ficar muito mais tranquilo para quem vai ver agora, porque já vai ver que o beabá já tá pronto. Para quem não viu, que de certa forma vai ser uma novidade, então vai ser importante, né? Esse assunto. Eu vou explicar de maneira detalhada. Vocês não vão copiar nada. Eu só vou pedir para que vocês calculem, tá? Só pela questão da prática, para a gente aprender a calcular, porque vejam que a equação é uma equação assim um pouco extensa e assim é interessante que vocês saibam manusear essa equação através do computador ou do celular de vocês ou da calculadora para que vocês consigam me falar o resultado correto. Mesmo porque, como eu vou mandar para vocês um exercício desse, tá? Que vai valer no questionário, então é interessante que vocês saibam como realizar esse cálculo, certo? Com Tô tranquilo? certeza, professor. Tá show, tá show. Então vamos lá. Qual é o cálculo para essa demanda? Bom, o resultado dessa demanda vai ser dado em kVA, porque os transformadores que eu vou utilizar vai ser na casa dos kVA. O cálculo da demanda é de 0,77. Esse 0,77, meus amigos, é um valor fixo, é da fórmula, tá bom? Dividido pelo fator de potência. Esse fator de potência, quem vai determinar vai ser o técnico. Então, no caso, você vai determinar o valor do fator de potência, no caso da iluminação em tomadas. Eu aprendi que instalações elétricas, o fator de potência é 1, e para tomadas de uso geral, que é o circuito de força, vai ser 0,8. Mas, na prática, pessoal, eu já trabalhei bastante com essa parte de levantamento transformador, consultoria. O fator de potência em uma instalação vai ficar a critério seu. Então, exemplo, se determina-se que o fator de potência para iluminação é 1, circuito de força 0,8, você pode estipular uma média. Não, vou colocar iluminação em tomada sendo 0,9 ou sendo 0,85. Então, vai partir do seu critério. Você, como técnico, vai definir o valor desse fator de potência, que geralmente é essa média, tá bom? Esse valor vai ser dividido e multiplicado pela letra A, tá bom? Eu vou explicar para vocês a letra A, mais 0,7 vezes B, que esse B também vai estar descrito também na aula de hoje. Eu vou explicar todas essas letras para você. Essas numerações, pessoal, são numerações já fixas do conjunto, tá bom? Do cálculo. 0,95 vezes C, 0,59 vezes D, 1,2 vezes E, mais F mais G. O resultado de tudo isso vai ser dado em kVA. Bom, uma vez que eu encontro esse resultado, eu vou ter que procurar um transformador que seja igual ou que seja maior do que o valor que eu encontrei na minha equação. Então, eu tenho que verificar quais são os valores comerciais que eu tenho, certo? Eu vou procurar ver no catálogo quais são as potências dos transformadores disponíveis para que eu consiga executar o cálculo. Outra coisa, eu sou obrigado a utilizar essa equação por completo? Não. Eu vou dar um exemplo. Tem um trecho aqui que nós vamos falar de elevadores, para fazer o levantamento de elevador. Digamos que o levantamento que eu vou fazer é de uma fábrica.
Se eu vou fazer o levantamento de uma fábrica, pode ser que tenha elevador nessa fábrica, mas pode ser que não tenha. E se não tiver elevador, então a parte referente a elevadores, ela sai da equação, certo? Então, o que vai entrar na equação é tão somente aquilo que eu vou utilizar, tá bom? A carga que eu vou ter disponível para mim. Digamos que eu não tenho ar-condicionado nesse local, a parte do ar-condicionado também não entra. Digamos que eu não tenha motor em processo industrial, também não entra. Digamos que eu não tenha bomba d'água, também não entra. Então, assim, só vai ser colocado a equação os pontos que referente eu vou ter na minha instalação. Lógico que para o exemplo que a gente vai fazer, eu vou levar em consideração que eu vou ter todos os componentes. Para quê? Para que a gente consiga executar essa equação por completo. Bom, para o dimensionamento da potência do transformador, é admitido um valor de potência instalada de, no máximo, 30% superior ao da demanda calculada, segundo a fórmula apresentada nessa norma. O que quer dizer? Que, um exemplo, você fez o levantamento, encontrou um valor de potência X, pronto. Só vai ser admitido um valor de 30% a mais desse cálculo que você fez. Então, eu fiz dei um valor de, vamos lá, colocar 200 kVA, foi o valor da minha demanda. Só vai ser admitido um valor de 30% maior do que esses 200. Então, 30% de 200. Agora, caso pode acontecer de eu utilizar mais do que esse 30%? Pode. Vou dar um exemplo. Você fez um cálculo de uma potência e o único transformador que tem disponível em escala comercial é aquele transformador de tantos kVA, que ultrapassa os 30%, de acordo com o valor que você encontrou. Certo? Então, assim, e aí, como é que vai ser? Se só admite até 30%? Não, admite acima de 30%. Só que eu vou ter que justificar para a concessionária, tá? Eu, projetista, vou fazer justificação para a concessionária porque eu coloquei o transformador com essa potência, tá? Ou seja, excepcionalmente vai ser aceito valores de potência do transformador maior do que 30% da demanda calculada, caso não haja comercialmente transformadores com potência nominal que se enquadrem no critério acima. Então, a partir do resultado que eu tiver da demanda, eu vou ver qual o transformador mais próximo que eu tenho, igual ou maior do que esse resultado. Se o valor do transformador mais próximo passar de 30%, eu vou justificar para a concessionária que eu escolhi esse transformador em virtude de não ter um outro transformador que fique com 30% igual ou menor. Certo? Então, tudo é um elo de comunicação. Você vai ter que se comunicar com a Enel, mesmo porque a Enel ela vai avaliar a instalação. Depois que você fez o cálculo e definiu que o transformador vai ser esse, você vai ter que fazer uma pequena subestação. Você vai comprar o transformador, você vai comprar chave fusível, vai comprar tudo. Todo o sistema de aparato para que você utilize esse transformador. Depois que você faz essa pequena subestação, a Enel vai até o local e vai verificar se a instalação que foi executada está de acordo com os padrões estabelecidos da Enel. Vou citar aqui um exemplo bem simples. É que nem um medidor da área externa. Você vai pedir a ligação da Enel e você resolve, por conta própria, instalar a caixa de medição do medidor da sua casa. Então, você já do lado de fora, você fez a instalação, colocou a caixa. Se a caixa estiver na altura fora do padrão, a Enel vai ver, vai dizer que está errada, ou qualquer outro ponto, base de poste que se encontra em posição errada. A Enel fala simplesmente assim, olha, você tem que consertar que está fora do padrão. Pronto, a Enel vai embora. Estou falando do técnico, né, da equipe que vai lá para fazer a ligação. Aí você vai ter que colocar na altura correta, que vai entre 1,40 e 1,60 do medidor para o piso acabado. Então, se você for colocar fora da especificação, a Enel não vai fazer a ligação. Da mesma forma, o transformador. Você fez a instalação, fez todo o procedimento, você vai ter que recorrer à especificação técnica para verificar como é o regime de padrão, qual a altura correta, questão do poste, o transformador, posição, chave fusível, qual é a corrente da chave do elo fusível a ser utilizado. Então, são essas informações
que vão ser necessárias para que vocês consigam aguardar a visita técnica da Eno. A Eno vai fazer a ligação toda bonitinha, sem nenhum problema. Tá bom? Bom, potência do transformador trifásico. Como potência do transformador trifásico, eu tenho aqui as potências de 15 kVA, de 30, 45, 75, 112,5, 150, 225, 300, 500. Então, geralmente são esses valores comerciais que eu tenho em mãos, tá? À minha disposição, o que eu tenho são essas potências. Eu pedi um favorzinho para vocês, por gentileza. Eu queria que vocês copiassem essa fórmula aqui, tá? Vocês vão copiar essa fórmula mesmo, porque vai servir de base para que você consiga fazer o cálculo final aqui, olha. Tá bom? Só para a gente fazer o acompanhamento de acordo com as letras. Vamos nós? Acho que todos copiaram, né? Então vamos lá. Para não perder tempo. Já passei essa parte, essa aqui, pronto. Dimensionamento dos condutores e da proteção. Vai seguir o mesmo critério, pessoal. Mesmo critério, deixa eu só digitar aqui. Pronto. Vai seguir o mesmo critério de um levantamento de cargas qualquer, tá bom? Dimensionamento dos condutores e da proteção no secundário transformador deve ser calculado em função da potência. Então, eu vou ter que verificar qual a potência do transformador que eu escolhi. Essa etapa só vai ser feita uma vez que eu utilizei o transformador, uma vez que eu encontrei a potência do transformador e fiz o cálculo. Bom, é permitido, no máximo, 10% da carga instalada de iluminação e tomadas para circuito de reserva. Bom, eis aqui um exemplo. Nesse exemplo, nós temos o seguinte. Calcule a demanda e o transformador necessário para carga abaixo, segundo a especificação técnica número 125 de 2019. A especificação técnica diz o seguinte. Vamos lá, deixa eu só me ajustar aqui. Bom, como exemplo, nós colocamos o quê? Nós colocamos aqui um hotel. E esse hotel tem uma quantidade de cargas. Isso eu estou levando em consideração que eu já fiz o levantamento. Tá? Fiz o levantamento das cargas. De chuveiro, de iluminação. Tudo. Fiz todo o levantamento de cargas. Ar-condicionado, bomba d'água, elevador. Então, estou levando em consideração que eu vou ter toda essa quantidade de cargas e que eu vou utilizar essas quantidades de cargas. Bom, como iluminação em tomadas, eu vou ter um valor, isso ao total, de 160 kW. Sendo que o fator de potência, conforme eu falei para vocês, eu posso presumir o valor desse fator de potência. Então, isso vai ficar a meu critério. Um fator de potência de 0,80. Certo. O ar-condicionado a ser definido, eu estou dizendo que esse hotel tem 25 ar-condicionados e a potência individual de cada ar-condicionado é de 12.000 BTUs. Lembrando que BTU não é potência. BTU é chamada unidade térmica britânica, que é a capacidade que tem de um ar-condicionado climatizar um ambiente. Tá? Eu tenho duas bombas d'água, sendo que a potência individual dessa bomba d'água é de 3 CV. Eu tenho que colocar na observação se uma das bombas vai ser reserva ou não. Por quê? Porque a bomba reserva ela não vai entrar no cálculo. Lógico, né? Só vou fazer o dimensionamento daquilo que irá funcionar. Então, por exemplo, se eu tenho 4 bombas d'água, se 2 são reserva, então as 2 não vão entrar, só vai entrar no circuito aquilo que realmente foi utilizado. Elevadores, para esse hotel eu tenho 4 elevadores, sendo que a potência individual desse elevador é de 7,5 CV. O motor em processo industrial, nós temos 4 motores em processo industrial, uma potência individual de 3 CV, e para outras cargas não relacionadas, eu vou ter uma potência individual de 18 kW, fator de potência 0,9 e o fator de demanda de 0,6, certo? Bom, eis aqui os valores, né, as quantidades. Vamos começar a fazer a definição
dessas cargas para encontrar, enfim, o transformador a ser utilizado. A primeira letra que eu vou fazer o levantamento é a letra A. A letra A vai ser a demanda das potências nominais, né, as potências dadas em kilowatt, tá? Isso aqui, esse trecho aqui, pessoal, é trecho da norma, tá bom? Demanda das potências em kilowatt para iluminação e para tomada de uso geral, que é o circuito de força, calculados conforme a tabela 1. Então, a tabela 1, que é essa parte aqui, ela descreve exatamente o fator de demanda para iluminação e para tomadas. De acordo com a descrição, eu vou ter um valor de fator de demanda. Esse fator de demanda se encontra em porcentagem, tá? Então, aqui eu tenho 100%, 100%, 70%, 20%, 40%, 50%. Então, são os valores em porcentagem. Bom, à sua esquerda, eu tenho aqui a descrição sendo auditórios, salões, para exposições de semelhantes, clubes, escolas. Então, veja que vai depender muito da minha instalação, certo? Hotéis, residências, restaurantes. Então, assim, eu vou primeiro saber qual é o levantamento que eu vou fazer. O que eu vou utilizar, tá? Qual foi o exemplo que eu dei? Que eu citei, eu falei de quê? Qual foi o exemplo que eu dei? Vou voltar aqui para um hotel. Hotel, professor. Pronto, como é hotel, eu vou procurar aqui. O que se enquadra? Uma pousada, ela se enquadra na parte de hotel. Dormitório, ela pode se enquadrar na parte de hotel. Eu tenho aqui hotéis e semelhantes. O que eu tenho? 50% para os primeiros 20 kW, 40% para os seguintes 80 e 30% para o que exceder de 100. Então, eu só vou chegar até o fim dessa parte aqui se realmente a potência da minha instalação ela ultrapassar os 100 kW. Tá certo? Aí vamos lá. Vou voltar só para mostrar aqui. Eu tenho aqui, olha, 160 kW. Esse 160 kW é a potência referente à iluminação e tomadas. Então vamos lá. Primeiro, dando início aqui, eu tenho 50%. Como eu não posso colocar a porcentagem no cálculo, o que eu devo fazer? Eu devo tirar isso da porcentagem. Como é que eu tiro da porcentagem? Eu pego esse valor de 50 e divido por 100. Ou então eu volto duas casas para a esquerda com a vírgula. Então vai ficar, no caso, 0,5. 0,5 que eu vou multiplicar por 20. Então, até agora eu tenho 20 kW. Ó. Aí eu continuo. A minha carga é maior do que 20 kW? Então pronto, eu passo para a próxima etapa. 0,4, que está em porcentagem, eu tenho que tirar. 0,4 vezes 80. Então, até agora eu tenho o quê? 20 mais 80, fechando 100. Só que a demanda, a potência que eu fiz no levantamento de iluminação em tomadas é de 160. Então, aqui diz o seguinte, 30% para o QCD de 100. Então, vai ser o quê? 0,3 vezes 60. Por quê? Porque como a potência lá é 160, eu tenho aqui, olha, 20. Com mais 80 eu fechei os 100. Com mais os 60, tá? Porque passou, olha, o QCD de 100 passou de 100, então eu vou pegar o valor dessa potência que ainda resta. No caso vai ser 0,3 vezes 60, tá? Bom, então 0,5, que é 50, olha, esse 0,5, 0,4, 0,3 é porque eram 30, 40 e 50 eu dividi, tá? Então, 0,5 vezes 20, mais 0,4 vezes 80, mais 0,3 vezes 60. 20 mais 80 faz 100, mais 60 faz 160, que é justamente a potência que nós vimos lá na tabela. Fiz esse cálculo, obtive o valor de 60 kVA. É o seguinte, pessoal. Digamos que fosse 110 a minha instalação. Então, sendo 110, seria 0,5 vezes 20, mais 0,4 vezes 80, mais 0,3, se fosse um exemplo, 110. Então, seria 0,3 vezes 10. Digamos que a minha carga fosse 50 kW. Então, seria 0,5 vezes 20, mais 0,4 vezes 30, fechando os 50 kW. Entendido, pessoal, essa parte?
Entendi, professor. Então, por gentileza, eu peço que vocês copiem essa parte aqui, por favor. Então, o levantamento tem que ser feito realmente de forma detalhada. Eu vou ter que, primeiramente, depois que eu fiz o levantamento lá de todas as cargas, eu verifiquei qual o estabelecimento que eu vou utilizar, e de acordo com o estabelecimento, eu vou verificar o fator de demanda para ser utilizado no cálculo. Então, esse valor, pessoal, já é a letra A que vai ser inclusa na equação. Tem mais alguém copiando? Eu já fiz, por mim. Bom, então já fizemos a letra A. Próximo procedimento é seguir a sequência da tabela. Então, essa primeira tabela é referente ao levantamento de iluminação em tomadas. Bom, a letra B será a demanda de todos os aparelhos de aquecimento em KVA. Chuveiro elétrico, aquecedores, fornos elétricos. Então, aquilo que for um aparelho de aquecimento, cargas resistivas, geralmente, né? Vai ser calculado conforme a tabela 2. A tabela 2, pessoal, não é só essa tabelinha aqui não, tá? Ela é bem maior do que isso. Só coloquei porque realmente aqui no slide só comportou essa parte e porque também eu só vou utilizar o valor de acordo com o início. O valor dado do chuveiro elétrico, porque deixa eu ver aqui, se eu me lembro. Pronto, chuveiro elétrico aqui são 18 chuveiros, com a potência de 3,5. Sendo assim, olha, eu separei só a parte de 18 aqui, tá? Só fiz para aumentar. Então, são 18 aparelhos. E a tabela 2 fala o fator de demanda com a potência individual até 3,5 ou a potência individual acima de 3,5. Bom, caso a potência individual seja de até 3,5 kW, o fator de demanda vai ser de 37%. Caso seja maior do que 3,5 kW, então a potência vai ser de 28%. Eu não tenho como colocar 37% no cálculo, ou 28%. Então, todos esses valores, meus amigos, eu estou dividindo por 100. Tá? Então, são, olha, 18 chuveiros elétricos, a potência do chuveiro é de 3,5, e eu vou multiplicar por 0,37, em virtude de ser o fator de demanda referente a 18 chuveiros elétricos. Realizando o cálculo, vocês têm como resultado 23,31. Eu vou ficar fazendo aqui também na calculadora, só para conferir o resultado, tá? Você tem como voltar o slide aí, como voltar, só para mim tirar um print? Tá, tem. Só um instante. Isso aqui? Ou esse aqui? Não, aquele outro. Tabela 2. Pronto, professor, obrigado. Beleza. Então, eis aqui o resultado, 23,31. Então, são 18 vezes 3,5 vezes 0,37. Resultado é exatamente 23,31. Por gentileza, copiem. Pessoal, por gentileza, a letra A deu quanto, hein, como resultado? 60, não foi? Isso. Pronto, beleza. Tá só na dúvida aqui. Então, eu estou fazendo aqui na calculadora, pessoal, porque às vezes a gente pega um exercício, copia, cola e acaba dando uma pequena diferençazinha. Mas até agora tá tudo certo. Então, a ideia é fazer o levantamento de todas as letras, tá bom? Já fiz o levantamento da letra A, já encontrei agora a letra B, vou partir agora para a próxima etapa, que no caso é a letra C. Vocês me perdoem a garganta, viu, pessoal? Porque a aula em EAD, o cara fala muito mais do que se ele estivesse numa sala de aula. E aula de manhã à noite, final de semana, tem garganta que aguente. Posso mudar, né? Acho que já deu para vocês copiarem. Só. Pronto. Então, olha, feito o levantamento da letra B, vou partir para a próxima etapa. Já fiz o levantamento de iluminação em tomadas. Fiz o levantamento dos chuveiros elétricos. A próxima etapa vai ser a demanda de todos os aparelhos de ar-condicionado
em quilowatt, calculado conforme tabela 3. Então, essa tabelinha é a tabela referente ao fator de demanda para condicionadores de ar. Só que é o seguinte, eu vou precisar me aliar com outra tabela, porque na outra tabela que eu vou fazer a conversão do BTU, porque veja que lá na tabela eu coloquei a potência em BTU, que não é potência, né? Unidade térmica britânica. Mas, assim, a gente pode recorrer à especificação técnica 126, que lá tem umas tabelazinhas de referências de valor de BTU para quilowatt. A demanda que eu quero dos aparelhos de ar-condicionado vai ser dada em quilowatt de acordo com a norma. Tabela 3, aí eu verifico quantos aparelhos vão ser. Por exemplo, aqui eu tenho de 1 a 10, aqui eu tenho de 11 a 20, de 21 a 30. E aqui são os fatores de demanda que se encontram em porcentagem. Eu tenho que tirar da porcentagem sempre, viu, pessoal? No caso do nosso exemplo, o ar-condicionado tem como potência 12.000 BTUs. E de acordo com a especificação 126 da Enel, o condicionador de ar do tipo janela de 12.000 BTUs tem uma potência de 1,90 kW, tá? Então, essa é a potência. Aliando as duas tabelas, a tabela 3 da especificação 125 e a tabela 9 da especificação 126, tá? Eu vou fazer da seguinte forma. São 25 ar-condicionados. Aí eu verifico. Bom, 25. Então, 25 está entre 21 a 30. O fator de demanda vai ser 80%. 80 dividido por 100 vai ficar 0,8. Esse 1,9 eu tirei daqui porque o ar-condicionado é de 12.000 BTUs. Então, 25 ar-condicionado vezes 0,8, que é do fator de demanda, vezes 1,9, que é a potência de acordo com a especificação 126. Bom, realizando esse cálculo, vocês têm como resultado 38 kVA. Então, veja que eu já encontrei a letra A, a letra B e a letra C agora, tá? Por gentileza, copinha, eu vou ficar sempre calculando aqui, que é para conferir os resultados, tá bom? Para ver se realmente o valor bate. Pronto, então confere. O resultado, 38 kVA relativo ao conjunto de ar-condicionados. Podemos passar para outra etapa? Sim, professor. Pode... Então vamos lá. Próxima etapa, letra D. Na letra D diz o seguinte. A potência nominal, isso aqui é a mais fácil que tem. Potência nominal em kW das bombas d'água do serviço de instalação, não considerar bomba reserva. Como lá na tabela tem lá duas bombas, então, como uma das bombas vai ser reserva, não conta. Então vai ser só uma. A potência dessa bomba é de 3 CV. Beleza. E esse 0,736 é porque 1 CV, pessoal, vale 736 watts, tá? Mais ou menos esse valor. Nós geralmente falamos que 1 CV vale 736. Só que no caso, como a potência eu quero em kilowatt, os 736 watts tem que virar kilowatt. Então, 1 CV ele vale 0,736 kW. Então, eu tenho aqui uma bomba de 3 CV. Então, vou multiplicar 1 vezes 3 vezes 0,736, que irá totalizar um resultado de 2,20. Então, eu vou ter 3 vezes 0,736. Na verdade, dá 2,208, né? Só peguei duas casas depois do ponto aí, depois da vírgula. Tá bom? Então, já fiz o levantamento da letra A, iluminação em tomadas. Letra B, chuveiro elétrico. Letra C, ar-condicionado. Letra D, bombas d'água. Vamos partir para uma próxima etapa, que é a parte de elevadores. Professor. Diga lá, amigo. Mas lá não era três bombas, mas não era para ser duas, não, aí? Só uma. Aqui só tem vai uma. Vai usar só uma das três, né? Só uma, porque na vai observação... Isso. E na observação eu coloquei que uma das bombas é reserva. No caso, então, era duas, né? Por exemplo, se fosse 4, e se não tivesse nenhuma observação dizendo que era reserva, então estava descrito que iria utilizar todas as 4.
como essa observação é importante, porque vou dar um exemplo. O cara tem 5 bombas, mas o cara só utiliza 2. Aí eu vou ter 3 reservas, mas o cara acabou incluindo as 3 no cálculo. Isso vai interferir na potência do transformador, porque ele acabou dimensionando o seu circuito, sendo que 3 motores vão ficar parados. Certo? E aí, professor? Diga Ele lá, só vai usar um caso precise para substituir a outra, né? É sempre assim, pessoal. A ideia de toda instalação elétrica, para esse caso, né, no caso de motores bombas, é deixar sempre uma margem de reserva caso dê algum problema. Vou dar um exemplo aqui. Há uns 5 anos atrás, ou até mais, acho que faz mais, bem uns 8 anos, eu acho, eu fui solicitado para fazer um serviço em uma casa, um conjunto habitacional, na Messejana. É tipo assim, como se fosse um condomínio cheio de casas, vários blocos de apartamento. E lá tem uma casa de bombas, lá eu me lembro como se fosse hoje, são 9 motores bomba, uma de lado da outra, que para cada bomba vai alimentar um bloco de apartamento. Cada bloco de apartamento tem, se eu me engano, são 4 residências, né, para esse bloco. Então, uma caixa d'água que alimenta as 4, então uma bomba d'água que vai fazer esse serviço. Eu fui solicitado para realizar esse serviço de reforma da casa de bombas, porque estava realmente um verdadeiro cabaré. Faltando luva de união, válvula de retenção vertical com problema, os motores vazando pelo selo. Então, assim, era cheio de problema, né? E o trabalho que a gente fez foi de retirar todos os motores, lógico, não tinha como retirar todos os motores, né? Então, o que nós fizemos? Nós compramos 4 motores bombas novos, aí foi feito, a gente retirou o motor bomba, colocou esse motor novo, fez a instalação toda bonitinha, o cano, beleza, tá funcionando, show, pronto. Aí eu retirei e encostei esse motor velho. Então, eu fiz isso com os 4 primeiros motores, eu tirei. Os outros motores que, logicamente, sobraram, nós levamos, né, para uma oficina especializada para fazer toda a reforma, para apitar, deixar tudo no ponto, bonitinho, justamente para ficar de reserva caso execute algum problema. Vocês imaginam que coisa chata um conjunto habitacional, não, meu bloco de apartamento aqui está sem água porque o motor lá apresentou problema e não tem nenhuma outra bomba para que eu utilize como reserva. Então, assim, não tinha nenhum motor reserva, então nós tivemos que fazer esse trabalho de reforma geral da tubulação. Aí sim, aí ficou coisa de outro mundo, mas trabalhar para condomínio é complicado, porque tem que passar pela reunião do condomínio, tem que ter aprovação, é uma burocracia tão grande. Sei que eu já estava assim, quase desistindo. Eu tive que participar de 2 reuniões, eu me lembro que até na época eu liberei os alunos lá no CEPEP, que a reunião foi à noite, liberei eles mais cedo, né, pedi autorização, coordenação, fui até lá. E aí, vamos definir e tal, não sei o quê. Sei que, no final das contas, ainda bem que deu certo. Para vocês terem uma ideia, eles tinham um problema seríssimo com relação à falta de entrada de água no sistema. O que acontece? Eu não sei se aqui alguém entende de hidráulica, mas, por exemplo, o motor, quando ele vai puxar água, ele vai puxar de alguma geral, no caso, uma cisterna. Vai ter um cano que vai até, digamos, o fundo dessa cisterna, para conseguir puxar água. Na ponta desse cano tem uma válvula que nós chamamos de válvula de retenção vertical. Essa válvula ela vai servir para quê? Para reter essa água, para que a água não volte. O motor-bomba não pode puxar sem água. Então, quando ele puxa sem água, ele vai esquentar. Tem um selo que separa a parte hidráulica da parte elétrica nesse motor. E quando ele esquenta, ele derrete. Quando acontece de faltar água, né? A pessoa às vezes enche o cano de água, que é para ver se gera impulso, gera pressão, para fazer com que eu puxe água para o sistema. Então, a válvula estava com problema. Quando desligava o motor, que nesse intervalo de cano era para ter água, não tinha, porque a válvula de retenção não segurava a água. Então, era tanto problema que tinha lá. Aí, depois que foi dada a manutenção, é que conseguiram lá ter uma economia bem satisfatória, porque acho que até, foi o quê? 2014, 2015, eu acho que até hoje eles não tiveram problema com isso. Então, e não queriam, era um impasse muito grande. Não, deixar para depois, vocês aqui sabem.
Vocês estão dispostos a ficar pagando toda semana um valor X aí à vontade? Então é complicado. Mas, enfim, é Professor, assim mesmo. Oi. só uma pergunta. A gente está falando sobre a bomba reserva, mas desde quando surgiu essas normas, ela já estava inclusa na norma? Ou ela passou a ser inclusa há alguns anos Não, atrás? não, não. Ela já tinha na norma. Ela Não, tranquilo, é porque... Pode falar. Entendi. Então, assim, no caso, tem que ter exatamente para não acontecer esse tipo de coisa, né? Eu acho que faltou mesmo, foi só acompanhamento lá desse condomínio aí para poder atender a necessidade. Ei, Olha, professor, diga lá. nesse exemplo aqui, eram 3 bombas, mas o senhor vai Não, usar eram só uma. duas. Eram duas. Eram 2? Entendi. Aí só ficou Eu não uma. tinha visto. Tá certo. Viu? É assim, cara. Eu já trabalhei bastante fazendo consultoria por aí. O que você vê de gambiarra em instalações elétricas não é brincadeira, mas muita. Eu vou compartilhar aqui bem rapidinho um fato que me aconteceu, justamente nesse trabalho da Casa de Bombas, que a primeira vez que eu ia fazer a vistoria dessa Casa de Bombas, eu tinha uma empresa na época, né? Aí eu ia fazer a vistoria para ver os motores com relação às potências e tal. Aí eu me lembro que teve um aluno que chegou para mim e disse assim: "Ei, professor", ele viu a minha conversa, né, com o cara. Aí ele disse assim: "Ei, professor, se o senhor quiser, eu posso ir, tá? Fazer a vistoria lá dos motores lá." E meu tempo na época era muito corrido, porque eu ficava fazendo assistência a várias empresas. Aí eu olhei para ele e disse assim: "E aí, cara, mas dá certo, cara? Tu faz?" "Não, para mim é tranquilo, tá doido. Chego lá e beleza, desenrolo no instante." Eu disse: "Ó, cara, pois vai mesmo, então pronto." Aí o cara me deu assim uma confiança assim tão grande, um ar de confiança, que eu disse assim: "Pronto, encontrei o cara que vai resolver a minha vida." Então depois pois cara, vá lá, faça esse favor para mim, por favor. Aí beleza, ele foi. Quem me conseguiu esse serviço dessa casa de bombas foi um outro aluno meu, que já não era mais aluno, né? Ele tinha outra empresa, tal. Como ele morava nesse condomínio, aí assim ele não podia fazer licitação por ser o morador daquele condomínio. Aí ele passou o serviço para mim. Pelo começo da conversa aí já dá pra ver que não deu certo. Mas deixa eu te falar. Aí ele foi, né? Aí esse cara que mora lá, né? Ele chegou para mim, Lindenberg, o nome desse cara, que é o colega meu, né? Ele chegou para mim de pelo amor de Deus, cara, não leva mais aquele rapaz, não. Não leva mais, não. Eu disse assim: "O que foi que aconteceu?" Macho, ele disse que os motores eram tudo monofásicos, cara. Ou seja, o cara não sabia diferenciar um motor monofásico e um motor trifásico. Lá tinha nitidamente um selo lá dizendo que os motores eram trifásicos, que tinham os 3 cabos saindo até o quadro, né, de distribuição do circuito. Então, o cara, esses motores é monofásico, tudinho, esses motores monofásicos. O cara não dizia coisa com coisa, macho, esse cara que foi meu aluno. Aí eu fico pensando: rapaz, como é que pode? O cara me deu uma segurança assim tão grande, que eu disse assim: pronto, o cara vai resolver. Não, professor, deixa comigo, lá é beleza, lá é tranquilo. Aí pronto, aí no final das contas eu paguei a ele, embora ele não tenha feito porra nenhuma, né? Mas eu paguei a ele aí. Aí quando foi no outro dia de aula, né? Aí como estava resolvido, eu não levei mais ele, né? Aí no outro dia ele chegou e disse assim: "Ei, professor, deu certo lá? Deu certo lá?" Aí eu disse: "Deu, cara, deu beleza lá, deu certo lá." "Quando é que a gente vai lá fazer o serviço de novo?" Eu disse: "Cara, não sei, cara, tô aguardando aí a resposta do cara." É foda. Macho, eu penso assim: macho, se eu não tenho certeza, cara, eu tenho o prazer de dizer assim: cara, não sei, cara. Pelo menos eu tô tranquilo. É que nem eu vou dar um exemplo. Na minha posição, eu tenho 12 anos na área de ensino. Se alguém me faz uma pergunta que eu não sei responder, eu acho muito mais elegante de minha parte eu dizer assim: cara, sinceramente, eu não sei, mas eu posso procurar ver ele e dar a resposta. Do que eu dizer assim: não, mas isso aqui é de um sistema que é do universo, da coisa, do negócio. O cara dá um arrodeio assim tão grande, e no final das contas, às vezes, esse cara que está me perguntando, ele sabe, ele só está querendo ver qual é a minha.
Então, assim, eu digo logo assim, cara, eu não sei. Pronto. Eu não sou obrigado a saber de tudo. Então, assim, o cara, ele me trouxe assim, uma segurança tão grande que me convenceu. Aí, pronto, aí com essa eu aprendi, ó. Eu disse assim, pronto, vamos fazer um teste aqui bem rapidinho antes de você fazer o serviço. É o jeito. Para não passar por essa de novo. Vamos lá, pessoal, antes da conexão cair, eu acho que dá tempo. Vamos falar de elevadores, que é a letra E. A demanda dos elevadores, que vai ser dada em kilowatt, eu vou calcular conforme a tabela 4. Bom, na tabela 4, correspondente à letra E, né? Eu vou ter o fator de demanda para elevadores. Aqui são o número de elevadores por bloco. Caso nesse hotel não tivesse elevador, a letra E ela não estaria inclusa na equação. Então, ela estaria fora. A parte onde tem 1,2 vezes E. Sendo assim, lá no exemplo, lá, nós temos 4 elevadores. A potência de cada elevador é de 7,5. E por que eu tenho 0,736? Porque tem que ser dado em quilowatt. Então, são 4 elevadores, vezes 7,5, que é a potência individual, vezes 0,736, que é o valor de um CV, como a potência é dada em CV aqui, vezes 0,60. Esse 0,60 eu tirei da onde? Justamente dessa tabela. Porque como são 4 elevadores, olha, número de elevadores por bloco, sendo 4, eu tenho um fator de potência de 60%. Bom, 60% dividido para 100 vai ficar 0,6 ou 0,60, como queiram, tá? Realizando esse cálculo de 4 vezes 7,5, vou até fazer aqui, 4 vezes 7,5, vezes 0,736, vezes 0,60, eu tenho como resultado, exatamente, deu 3,248, aí eu só fiz arredondar para 25, tá? Eu vou encontrar esse valor de F, que vai ser justamente os motores, né, em processo industrial, e vai ser feito dessa seguinte maneira. A letra F vai ser determinada através dessa letra sigma, que representa o somatório dos motores, tá? Que, segundo a fórmula, 0,87 vezes a potência nominal dos motores. Veja que para essa situação, a potência do motor é dada em CV, bom? Utilizados em processo industrial. O fator de utilização dos motores fornecido na tabela 5 e o fator de simultaneidade fornecido na tabela 6. Então, é referente às tabelas, fator de simultaneidade, fator de utilização e a potência nominal, não vou precisar ter que me preocupar em converter para kilowatt, mesmo porque a questão diz que eu posso fazer o cálculo com a potência do motor em CV. Bom, o motor de lá, ele está dentro desse parâmetro de 3 a 15 CV, olha. O fator de utilização, então, vai ser de 0,8, mas digamos que o meu motor fosse de 20 CV, então eu iria partir para esse ponto aqui, olha, de 0,9, o fator de utilização. O fator de simultaneidade, eu verifico que está dentro do parâmetro entre 3 e 15 CV, e o número de aparelhos, ou seja, quantos motores eu vou utilizar. Eu não me recordo se foram 4 ou 2 motores. Deixa eu colocar aqui no outro slide, aí eu vejo. Pronto, então vamos lá. 0,87 é da fórmula, vezes, foram 4 motores. Então, segundo a fórmula lá, a tabela, 4 motores, a potência de cada motor de 3 CV. 0,8 é porque são 4 motores de 3 CVs, né? O fator de utilização está entre 3 e 15, olha. Então, motor de 3 CV, 0,8. E como são 4 motores de 3 CV, então é 0,8, o fator de simultaneidade. Realizando o cálculo, eu tenho como resultado 6,68. Pessoal, nessa parte aqui, vocês entenderam? 0,87 é da fórmula, 4 motores de 3 CV. Relativo ao motor de 3 CV, eu tenho o fator de utilização, que abrange esse valor de fator de utilização, 0,8. E o fator de simultaneidade, sendo 4 motores, eu tenho 0,8. Totalizando 6,68 kVA. Professor, Oi, beleza. lá. Professor, eu queria que o senhor voltasse só para anotar só aquela formulazinha anterior desse slide aí. Eu voltei. Não, é a fórmula. Isso, esse daí, pronto. Porque não vai ser passado no exercício para a gente, não vai?
Vai, esse slide vai também, né? Assim, por que que eu peço para vocês copiarem? Que é para a gente aprender mais ou menos a manusear, né? Não, com certeza. A técnica educacional diz que a gente só aprende se a gente realmente escrever, porque quando você escreve e lê, estuda 2 vezes, né? Com certeza. Só terminar aqui bem rapidinho. Tá, beleza. Pronto, deu certo já. Pronto, então, resultado 6,68, o valor de F. A gente finaliza com a última letra, que no caso são outras cargas não relacionadas, ou seja, aquilo que não está dentro dos parâmetros, tá bom? Aquilo que não está dentro dos parâmetros, eu vou incluir na outra parte, que é a letra G. Só esperar vocês copiarem essa parte, aí a gente já parte para outra etapa. Professor, essa letra F é com relação a motores, né? Lá do... Exatamente, motor em processo industrial. Uhum. Motor em processo industrial. É tipo assim, eu tenho uma fábrica e nessa fábrica tem um conjunto de esteira que vai transportar, digamos, ração de um ponto para outro, e o que vai fazer essa esteira transportar vão ser motores. Então, eu fiz o levantamento da quantidade de motores desse local. Então, vamos lá, vocês já copiaram essa parte, vamos para o último ponto. Bom, a letra G vai ser as outras cargas não relacionadas em KVA. Neste caso, o projetista deve estipular o fator de demanda característico das mesmas. Olha, vejam que os levantamentos que nós fizemos pediu em quilowatts, só que nós deixamos já tudo em KVA para que no final a gente só realize essa soma, tá? Faça o somatório. A carga não relacionada é de 18 kW, tá? Eu multipliquei pelo fator de potência e dividi pelo fator de demanda. Essa informação está na tabela. Então, não vou precisar de nenhuma forma, tá bom? Nos itens A e C, que é certo, beleza. Eu coloco já. Então, a carga não relacionada à potência vai ser vezes o fator de potência e vai dividir pelo fator de demanda. Realizando esse cálculo, você tem como resultado 27 kVA, tá? Deixa só o pessoal copiar, tá bom? Aí eu já volto. Quem foi pedir foi o Jonas, tá bom, Jonas? Aí eu volto. É o item A e o item C, não é isso? Mas isso com resultado. É isso que você quer? A, B, C, D, E, F, G. Você quer do item A até o item G, é isso? Você vai bater um print, Jonas? A e o C, né? Beleza. Deixa só a galera terminar de copiar e eu já volto para lá. Jogar isso na forma. Eu só peço que vocês confiram, tá? Só para a gente ver se realmente os valores estão batendo. A letra A, eu acredito que foi 60, não é isso? Confere. Sim. Pronto. A letra B foi 23,31. Confere. A letra C foi 38. Confere. Letra D, 2,20. Confere. Letra E, 13,25. Isso, confere. Pronto. Aí letra F deu 6,68, não é isso? E a letra G deu 27. Pronto. Como os valores realmente estão, eu pergunto sempre assim, porque às vezes quando a gente pega um exercício e puxa de um lado para o outro, acaba a gente jogando o valor errado aqui. Bom, aí eu tenho aqui na fórmula, aqui 0,77 é da fórmula, dividido por 0,8, que é o fator de potência, que tem lá no início, né? Quando eu coloquei lá iluminação em tomadas, eu defini o fator de potência, vezes A, que é 60, mais 0,7 vezes B, que é 23,31, mais 0,95 vezes C, que é 38, mais 0,59 vezes D, que é 2,20, mais 1,2 vezes E, 13,25, mais F, que é 6,68, mais G, que é 27. Tá? Eu vou dar um tempinho, eu vou querer que vocês tentem fazer na calculadora de vocês e me informem quanto foi que deu o resultado dessa demanda. A partir desse resultado, a gente vai definir
qual é a potência atribuível do transformador para ser utilizado. Eu vou fazer aqui só para a gente conferir, ver se o resultado vai bater, tá? Eu vou puxar a calculadora também para cá, para a gente ver quanto é que vai dar. Faz o meu aqui. Deu 161.045. A Avelange é bom, hein? Tem você e o Clécio. Deixa aí, Avelange. Espera aí só um instante, eu estou fazendo aqui também. Vamos ver, 1.2. Como é fenomenal, né? Mais 27. Pronto, o resultado... Bom, se você errou, eu errei também, tá? Que o teu deu quanto? 161.045. Pronto, deixa eu... Os dois são fera. Olha, deixa eu ver se eu puxo a calculadora. Ver se, pronto. Eu vou fazer de uma maneira bem detalhada para ver se o resultado realmente casa, tá? Só puxando a calculadora para a tela. Só um instante. É músico, né? Os dois também. Música é ele. Eu mesmo não. Deixa eu ver aqui. Quero ver se eu puxo a calculadora para cá. Pronto, a calculadora apareceu? Sim. Pronto, agora melhor assim que aí fica com tela compartilhada. Bom, eu posso fazer de maneira detalhada, faltam 2 minutos, mas eu acho que dá tempo rapidinho. Olha, eu posso fazer assim, olha. Compassadamente eu faço 0,77 dividido por 0,8. Igual, pronto. Aqui é o resultado dessa divisão. Aí eu multiplico por 60. Vezes 60. Pronto. Esse resultado é dessa parte. Como os demais estão basicamente organizados aqui, olha, entre parênteses, você pode fazer mais, abre parênteses, 0,7 vezes 23,31, fecha parênteses, mais 0,95 vezes 38, fecha parênteses, mais 0,59 vezes 2,20, fecha parênteses, mais, abre parênteses, 1,2 vezes 13,25, fecha parênteses, e os demais, como estão fora do parênteses, você pode botar mais 6,68, mais 27. Resultado, 161,045. Então, basicamente, 161 kVA. Aí eu vou ter que verificar dos transformadores que eu tenho à disposição qual é o que se enquadra. Por exemplo, antecedendo a 161,04, eu tenho um transformador de 150 kVA. Não dá certo porque tem que ser um transformador que tenha a potência igual ou a potência maior, tá? Ultrapassando o resultado que eu encontrei aqui. Então tem que ser maior. Bom, depois desse transformador de 150, o próximo transformador que eu vou encontrar é um transformador de 225 kVA. Então, esse é o transformador que eu irei utilizar para essa aplicação. Aí você pode fazer o cálculo assim, olha. Quanto é 30% de 161,04? Só para vocês terem uma ideia. Vocês podem... Só para ter mais ou menos uma ideia, deixa eu ver aqui. No caso, professor, é 161 mais 30%, né? Não, não é mais 30%. Ele é admitível até 30% passando esse valor. Ah, exemplo, o limite, né? Quanto é 30% de 161,04? Eu vou fazer aqui agora. Vezes 30%. Pronto, 48,31. Esse valor de 48,31 somado com 161,04, deixa eu ver aqui. Dá 200 alguma coisa, né? Deixa eu ver aqui. 161,04 vezes 30%. Pronto, 48,31. Então, 48,31 mais 161,04, eu vou ter 209. Presta atenção. Pronto, essa situação é bacana.
Essa situação é legal. Deixa eu puxar a calculadora aqui para mostrar para vocês, ver se está certo. Bom, só para a gente ver. Deixa eu ver aqui que o negócio é lento pra caramba. Pronto. Olha, presta atenção. Como é que eu faço para saber os 30% desse valor? Então, 161. Olha, na calculadora é assim. Deixa eu tirar o áudio ligado aqui. 161,04 vezes, na calculadora, quando a gente quer saber a porcentagem, a gente coloca o vezes, tá bom? 30, a porcentagem ela se encontra aqui, olha, no botão de igual na parte de cima. Então, você vai apertar o Shift e vai apertar o igual. Então, 30% de 161,04 é 48,312. Esse valor aqui, aí eu vou somar com o 161,04, que deve dar 209,35. Acredito que seja isso mesmo, 209,35. Então, 30% em cima desse valor dá 209,35. Vixe, professor, o transformador é 225. Ele ultrapassa os 30%. Para essa situação, você, logicamente, vai fazer a comunicação com a concessionária vai ver que você vai adotar um transformador de 225 kVA porque você não tem um outro que seja menor do que ele, comercialmente. Então, assim, sempre tem um elo de comunicação entre você, cliente, e a concessionária. É sempre feito dessa forma. Digamos que você diga assim, não, vou botar logo um transformador logo de 500 kVA que é para torar a manivela. Não posso fazer isso. Então, existe um procedimento a ser adotado. Eu não posso colocar o transformador com a potência que eu quiser. Não pode ser assim. Então, eu tenho que realmente fazer de acordo com o que rege a norma da Enel. A norma diz que até 30%. Passou de 30%, eu tenho que justificar por que eu escolhi aquele outro transformador. Oi? Mas eu fiz direto esse valor, 161,04, né? Isso. Vezes 30, mais 30%, deu o mesmo valor. Mas porque o que eu estou dizendo depende da calculadora. Ah, tá bom. É configuração. Tá. Eu só mostrei para vocês o 30%. Ó. Eu entendi o que você quis dizer. Olha, 161. Beleza, ó, 161. Você fez assim, mais 30%? Foi. Mas desse jeito, mais 30% fica quanto? Para minha calculadora aqui. Deu diferente, né? É verdade. Então, na calculadora, geralmente científica, a gente coloca o vezes. A gente coloca ao invés do mais, porque a gente, então é mais tanto por cento. Então, 161,04 vezes, olha, estou fazendo vezes 30%. Aí, depois que soma, né? Aqui, o resultado que der, né? Aí, esse valor é que eu vou pegar, que eu vou pegar e somar com 161,04, que dá esse valor aqui. Tô entendendo agora. Tá bom? Show. Deixa eu ver aqui, voltar aqui para a tela, Então, acho que aqui ficou tranquilo, né? Seguinte, olha, eu tenho esse hospital aqui, isso vai ficar a critério de vocês, tá? Não, ninguém é obrigado a fazer, mas tarefinha de casa, só para questão de exercício. Eu vou mandar para vocês a tabela, tá? Porque vocês vão precisar da tabela para servir de referência, tá? Esse exemplo aqui agora é com o hospital. Eu vou ter aqui uma iluminação, tomada de 180 kW, fator de potência 0,85. Eu tenho 20 chuveiros elétricos nesse hospital. Eu acho que esse hospital é de primeira linha, né? E hospital com chuveiro elétrico, ainda mais com essa quantidade, o negócio é para torar a manivela. Potência, olha aqui, ó, 4,5 kW do chuveiro. 35 ar-condicionados, cada ar-condicionado com a potência de 8.500. 3 bombas d'água, sendo que uma é reserva, então só vão entrar no cálculo 2 bombas. 4 elevadores de 10 CV cada. 4 motores em processo industrial com a potência de 3 CV. E outras cargas não relacionadas, 20 kW, com fator de demanda de 0,8 e fator de potência de 0,9. Beleza? Tranquilo?